Olá, que bom que vocês estão aqui. Sejam então todos bem-vindos. É com uma alegria sempre muito grande que eu vejo todos vocês aqui, quem está nos acompanhando ao vivo, que é muito bom, maravilha, e também quem irá nos assistir depois, no seu tempo, com calma. Então, hoje nós teremos mais uma palestra do Gap Neuroarc e eu já vou adiantando para vocês. A nossa programação tá linda, repleta de muitos encontros transformadores e o de hoje eu sei que será. Muitos encontros marcados até o final do ano, tem muita coisa boa vindo por aí. E para quem está chegando agora, então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Sandra Marlise Sescon, sou arquiteta, especialista em Feng Shui, sou criadora do curso Harmonizando Espaços, Estimulando a Mente, onde eu uno o Feng Shui com a arquitetura. E hoje eu estou com muita honra coordenando o Gap Neuroarc. E o Gap Neuroarc, que é esse grupo maravilhoso, nasceu dessa vontade, dessa paixão de compartilhar, essa vontade de entender como que a neurociência e a arquitetura podem caminhar juntas, ajudando a criar os espaços mais humanos, sensíveis, conscientes. E nós somos um grupo que cresce a cada encontro, conectando nos conectando por um propósito, por curiosidade e uma vontade enorme de aprender. E aqui no nosso grupo o conhecimento circula com muito afeto entre arquitetos, designers, terapeutas, estudantes e muita gente apaixonada por um novo jeito de habitar o mundo. E nesse grupo também não importa onde nós estamos, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é na Argentina, como temos aqui pessoas hoje, ou qualquer lugar do planeta, o que nos une aqui é essa vontade de fazer a diferença juntos. E o diferencial desse grupo, o nosso diferencial, é que tudo aqui acontece de forma voluntária. Nós somos movidos por propósito e por isso cada palestra, cada partilha, cada ação é fruto da generosidade das pessoas que estão aqui e que acreditam no poder transformador do conhecimento compartilhado. E é justamente isso que torna os nossos encontros tão especiais. Essa oportunidade que nós temos de aprender diretamente com grandes mestres, convidados, que doam o seu tempo e a sua sabedoria com o coração aberto. Isso tudo é uma verdadeira troca, uma troca rica, uma troca generosa, uma troca inspiradora. Então, se puderem, mantenham as suas câmeras abertas para que a gente consiga conectar, para a gente consiga criar uma conexão, para que a gente consiga acolher quem está aqui nessa entrega, nesse reforço. E no Gap, mais do que aprender na teoria, nós valorizamos também as ações, as nossas ações sociais, com os conhecimentos. E antes da gente começar esse encontro, eu só gostaria de lembrar que esse encontro vai ficar gravado e vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, lá tem muito conteúdo e muita coisa. E hoje, outra coisa que eu vou lembrar vocês também é que toda a nossa programação é organizada por membros voluntários do grupo. E hoje quem conduz como anfitrião é o querido João Paulo, nosso coordenador de pesquisas, que nos presenteou com uma convidada muito especial, com a Mariana. Seja bem-vinda. Receba
esse abraço coletivo e se sinta à vontade para compartilhar sua luz com a gente. E agora, Obrigada. eu vou passar a palavra rapidamente só para a Lara falar um pouquinho do livro do grupo. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Lara, sou a coordenadora de comunicação do Gap NeuroArc. Eu estou passando aqui para lembrar vocês do nosso livro Neuroarquitetura, Projetando Ambientes para os Desafios Contemporâneos, que foi escrito por membros do grupo e por autores convidados. Então, a gente tem capítulos sobre diversos temas da neuroarquitetura. Tem biofilia, tem feng shui, tem neurourbanismo, tem envelhecimento saudável, ambiente de saúde e muito mais. E a nossa pré-venda já está aberta no site da editora Rio Books. Eu estou deixando o link para vocês aqui nas mensagens. A nossa pré-venda, ela já está quase acabando e os exemplares com as condições especiais também. Essas condições são o livro com desconto especial, mais sacola, mais marcador, e sim, é um livro físico. Eu vi que alguém perguntou ali no chat. Então, corram para adquirir nessas condições especiais, que é o desconto e mais esses brindes, que as unidades da pré-venda já estão acabando. E aproveitando o espaço, eu também gostaria de dar um recadinho rápido para vocês que eu fico controlando os nomes aqui e dando check-in nos certificados, então lembrem sempre de entrar com o nome completo de vocês aqui no Zoom, para que eu possa validar a presença de vocês. Então, quem entra com iPad, iPhone, eu não consigo saber quem é, não consigo saber os nomes. E algumas pessoas também entram sem fazer inscrição, aí acabam ficando sem certificado também. Então, só para vocês cuidarem com isso, por favor. Obrigada, pessoal. E agora eu vou passar a palavra para o João, para ele receber a nossa convidada de hoje. Olá, pessoal. Então, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Eu sou o João Paulo, coordenador de pesquisas do Gap NeuroArc. Gostaria de começar agradecendo a nossa convidada, a Mariana Vilela, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, por ter aceitado o meu convite também de compartilhar seus conhecimentos. Eu e a Mariana, a gente conhece devido ao doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, então para mim é um prazer também poder compartilhar essa jornada com a Mariana e aprender com ela constantemente. E eu vou começar apresentando a palestrante, e na sequência eu vou passar a palavra para ela, então. A Mariana é arquiteta, mestre e doutoranda em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Suas pesquisas sobre ambientes terapêuticos são transdisciplinares e abordam a interação humano-ambiental com base na psicologia ambiental, na ergonomia do ambiente construído e na neurociência aplicada à arquitetura. Possui experiência profissional nacional e internacional em projeto de arquitetura, gestão de projetos criativos e marketing, e em docência nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da Unisociesc e Unisul, em Florianópolis. É membro do Laboratório de Psicologia Ambiental, LAPAM, do Grupo Multidisciplinar de Ergonomia do Trabalho e Tecnologias Aplicadas, GEMETA, do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, CABSIM, e também aqui do nosso Gap NeuroArc. E hoje ela abordará o tema Estados Meditativos em Ambientes Construídos. Muito obrigado, Mariana. Passo a palavra para você para fazer a sua apresentação. Bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada a todos. É uma honra para mim estar aqui e eu quero agradecer duplamente, João. Primeiro, por ter me convidado a participar desse grupo. Para quem não sabe, eu participo também desse grupo há mais ou menos um ano, só que por conta de conflitos de horário, ano passado eu não consegui acompanhar muito bem as reuniões. E desde o final do ano passado, sim, daí comecei a a participar um pouco mais, né? E aqui estou, então, trazendo um pouco hoje desse tema, que é o tema de meu tema de pesquisa, que me acompanha e está em andamento no momento. E o segundo motivo, então, de eu agradecê-lo é por esse convite, né? De estar aqui hoje com vocês. Vou compartilhar minha tela para a gente começar a nossa conversa. Estão vendo? Sim? Tá. Eu vou botar vocês aqui num outro cantinho para conseguir vê-los também. Aí. Então, gente, vamos lá. O João já me apresentou, não vou falar tudo de novo, né? Mas eu quero falar que eu escolhi essa foto aqui para me apresentar, porque como eu pesquiso a influência dos ambientes na saúde e no bem-estar, a natureza é o ambiente restaurador por excelência, né?
Então, essa vontade de projetar para que as pessoas tenham saúde acaba levando um pouquinho também da natureza para os espaços construídos, para os espaços internos, ou qualidades que são compatíveis, né? Então, eu vou falar um pouquinho disso ao longo da apresentação, mas só para vocês saberem que não foi uma escolha aleatória, tá? Essa minha área de pesquisa, de interação humano-ambiental, ela aborda pesquisas que são transdisciplinares. Então, principalmente na área da arquitetura, né? São pesquisas que envolvem psicologia ambiental, ergonomia do ambiente construído, neurociência aplicada à arquitetura, ao design. E muitas dessas pesquisas que já são feitas há muito tempo, elas embasam a turma do projeto baseado em evidências, que é uma turma que cresceu muito na área da saúde, né, para os projetos de saúde, e principalmente por causa do The Center of Health Design nos Estados Unidos, e que busca trazer decisões de projeto baseadas em pesquisas científicas. Então, essas pesquisas transdisciplinares alimentam essa turma do projeto baseado em evidências, que quer projetar para a obtenção de um determinado desempenho, né? Que seja bem-estar, que seja saúde ou outros aspectos. E também essas pesquisas ajudam um projeto centrado no usuário, para quem projeta sempre tendo o usuário como o foco principal, né? Para favorecer vivências, comportamentos, atividade, saúde, bem-estar. Eu não estou vendo vocês, está me deixando um pouco agoniada. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui só um minutinho, que estava aqui na tela e sumiu. Não, não Se consigo. você clicar no minimizar, você vê num cantinho da tua apresentação. Quando você abre o zoom, ao invés de clicar na barra de baixo, você minimiza. Sei, sumiu, Lara. Deixa assim, eu fico um pouco agoniada de não ver vocês, mas vamos lá, seguimos. Vocês vão falando qualquer coisa, tá? Seguindo aqui, então, a minha linha de pesquisa, eu comecei motivada a entender o que causava o bem-estar nas pessoas. Eu já tinha trabalhado, como vocês viram ali o João me apresentando, já trabalhei em vários lados da mesa, né? Já fui professor, já trabalhei na indústria com projeto de arquitetura comercial, já trabalhei em agência de design e comunicação, com projetos residenciais. E quando eu estava, depois que a minha filha nasceu, que eu diminui um pouquinho o ritmo, fui trabalhar com projetos residenciais, eu comecei a entrar muito na intimidade das pessoas, porque acontece isso, né, quando a gente está trabalhando com esse tipo de projeto. E aí eu ficava intrigada. Tem casas que são muito atulhadas, tem casas que são muito clean, e muita diferença entre uma e outra. E o que faz realmente as pessoas se sentirem bem nos espaços? E por conta dessa curiosidade, eu voltei para a academia e fui fazer mestrado uns anos atrás, né? Quando eu entrei, eu descobri que tinham várias pesquisas nessas áreas todas que eu comentei, né? Ergonomia, neurociência, psicologia ambiental, que mostravam que os ambientes, sim, eles influenciam vários aspectos humanos, inclusive a saúde e bem-estar. Então, essa foi a premissa para partir para o mestrado, né? E eu tive esse enfoque, então, nos ambientes terapêuticos de saúde integrativa, por um interesse pessoal também, porque a pesquisa nunca está isenta do interesse do pesquisador, né? E quando eu concluí, eu quis continuar. Então, eu entrei no doutorado e o meu interesse agora é o impacto do ambiente nos estados meditativos, contemplativos e de relaxamento. Isso aqui tu só precisa entender um pouquinho o percurso, né? E qual é o contexto da saúde integrativa? Para quem não conhece, saúde integrativa era conhecida como medicinas alternativas, depois a OMS entrou com o termo medicinas complementares, medicinas tradicionais e complementares, e também aqui no Brasil é mais conhecido como práticas integrativas e complementares de saúde, PIC, né? A OMS incentiva a incorporação dessas práticas nos seus países membros desde o início do século XXI, de forma sistemática, tá? Então, aqui à esquerda, a gente tem o primeiro documento, que é a estratégia para a implementação dessas práticas nos países membros de 2002 a 2005, o segundo documento de 2014 a 2023. Em 2019, eles lançaram um relatório fazendo um balanço dessas ações, que eram principalmente para
a assistência básica em saúde, a porta de entrada dos sistemas públicos de saúde, né, que aqui no nosso caso seriam os centros de saúde da atenção básica. E ano passado teve em revisão o documento para de 2025 a 2034. Ele deve estar para ser publicado a qualquer momento, que são mais estratégias aí incentivando, né? No Brasil, vou pular para a última imagem aqui, a gente tem uma política nacional de práticas integrativas complementares de saúde, porque está no SUS, principalmente na rede de atenção básica, mas em alguns hospitais públicos também. E começaram com 5 práticas, depois foi para 17, hoje em dia temos 29 ofertadas no sistema do SUS. E entre elas a meditação, né, no mundo inteiro, tanto nos relatórios da OMS quanto na nossa PNPIC. E um outro relatório da OMS, que é um informe sobre saúde mental, ele incentiva a meditação como um recurso psicossocial para o gerenciamento do estresse, tá? Então, esse é o contexto que eu pesquiso. E explicando um pouquinho melhor os exemplos do que seriam essas práticas, a gente tem basicamente 2 grandes grupos, tá? O primeiro são as racionalidades médicas complexas, que esse sistema de racionalidades médicas foi cunhado por uma pesquisadora, um grupo de pesquisa brasileiro, liderado pela Madel Luz, na década de 90, e que detectou 5 grandes grupos que possuem cada um seu sistema próprio de anatomia, fisiologia, diagnose, intervenções terapêuticas e doutrina médica. Os 5 estão aqui listados. O primeiro, medicina ocidental contemporânea, é a nossa medicina mais praticada nos países ocidentais. E ela está com uma corzinha diferente porque ela não ela não está baseada em práticas tradicionais e complementares. Práticas tradicionais seriam práticas que nasceram num contexto cultural específico, como a medicina tradicional chinesa, como a medicina ayurvédica, que é indiana, né? A antroposófica e a homeopática são mais recentes, não são milenares como essas duas, mas também possuem seus próprios sistemas, a sua própria lógica, então elas foram classificadas de uma forma distinta da nossa medicina convencional. E as técnicas terapêuticas, elas podem estar incluídas ou não numa racionalidade médica. Por exemplo, se eu falar de fitoterapia, a medicina chinesa tem a sua lógica de fitoterapia, a medicina ayurvédica idem, né? Se eu falar de massoterapia, a mesma coisa, mas elas também são técnicas que podem ser aplicadas independentemente de uma racionalidade complexa. Então, temos alguns exemplos aqui: aromaterapia, fitoterapia, massoterapia, a meditação, osteopatia, que a gente estava comentando antes de começar aqui a nossa conversa, reiki, o yoga, que pode estar incluído num sistema ayurvédico ou não, e outras, muitas outras, são muitas, tá? As formações para essas áreas todas podem ser cursos livres, nível superior, principalmente a naturologia. E no Brasil a gente tem 3 cursos, se eu não estou enganada. E como especialização em medicina, no caso, medicina integrativa, que surgiu nos Estados Unidos na década de 90, essa especialização, e já tem disponível também no Brasil hoje. No Hospital Einstein, por exemplo, é um que oferece essa especialização. E no Brasil, além do SUS, a gente tem presente em hospitais essas medicinas, por exemplo, no Albert Einstein e no Sírio-Libanês, são hospitais grandes e renomados, né? A gente tem equipe de medicina integrativa ou de cuidados integrativos e clínicas e consultórios pelo país inteiro. Aqui embaixo eu deixei algumas referências de instituições. A Rede Pix e o Observa Pix são redes nacionais que congregam pesquisadores na área, profissionais que atuam na área, instituições como o Ministério da Saúde, como a Fiocruz e algumas outras, né? O CABCIM, o KION e a Cochrane Complementary Medicine são 3 grupos de pesquisa que fazem pesquisas de evidências da eficácia dessas áreas, né? Da efetividade dessas técnicas. O CABCIM é nacional, Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, do qual eu sou membro. O KION é coreano, é o Korean Institute of Oriental Medicine.
e o Cochrane Complementary Medicine, que a Cochrane, eu imagino que vocês conheçam, ela faz muita pesquisa na área da saúde, dá muito subsídio para evidências, né, para o pessoal da área médica, e ela tem a sua subdivisão, então, de medicina complementar. Todas essas três fazem parte desse último referência aqui que eu trouxe, que é o International Society for Traditional Complementary and Integrative Medicine Research, que tem sede no Reino Unido, tá? Para essa turma da saúde integrativa, a definição de saúde da OMS, ela faz muito sentido, né? Porque a definição oficial é que saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente ausência de doença e enfermidade. Então, na saúde integrativa, na saúde integral, é contemplado o aspecto orgânico, físico, mental, psicológico e também social e espiritual. E aqui eu trouxe o meio ambiente, que é mais um componente desse sistema, que é onde a gente, como arquiteto, como designer, como engenheiro, como projetista, que imagino que seja o caso de muitos aqui, é onde a gente pode atuar para trazer ambientes mais positivos. E tudo bem até aqui, gente? Tudo bem, Mariana. Então tá, desculpa, mas é que eu não tô vendo vocês, então é legal se de vez em quando der um alôzinho, né? Aqui eu trouxe algumas definições importantes para essa apresentação de hoje, da minha fala, né? O termo ambiente terapêutico. O termo ambiente terapêutico, ele vai aludir sempre à atividade que nele é realizada, né? Terapias, tratamentos, procedimentos. Aqui eu trouxe um exemplo de um hospital da rede SARA, projetado pelo Lelé, que é o SARA Fortaleza, o Hospital de Neuroreabilitação, né? E ele mesmo, esse próprio ambiente aqui, ele tem tantas qualidades positivas ambientais, como iluminação natural, vegetação, né, amplitude, baixa complexidade espacial, e que ele tem outra qualidade terapêutica, que é o próprio ambiente, né? Que é o termo, o ambiente que tem o potencial terapêutico, ele ajuda na atividade que está sendo realizada ali, também conhecidos como healing spaces em inglês, né? Então, são ambientes que influenciam percepções e comportamentos de forma favorável à saúde por meio de seus atributos. Aqui eu trouxe um exemplo do Meg Center, no Reino Unido, que eu imagino que vocês possam conhecer também. Para quem não conhece, os Meg Centers são casas de apoio a pessoas que estão em tratamento com câncer na rede pública de saúde do Reino Unido. Cada unidade do Meg Center foi projetada por um arquiteto ou por um escritório renomado, né, do mundo inteiro. Tem várias pessoas, vários escritórios de vários lugares do mundo que projetaram. São muito bacanas os projetos. Esse aqui é da Escócia, é o Meg de Glasgow. Foi projetado pelo escritório OMA, do Ren Curras. E ele tem algumas qualidades que a gente vai falar aqui ao longo da apresentação que tornam ele com esse potencial terapêutico, né? Ele tem uma vista para uma área verde, ele tem um espaço que não é tão complexo de ser apreendido, ele tem áreas para a pessoa ficar mais sozinha, introspectada, ou para ficar em grupo, trocando ali suas impressões sobre o tratamento, sobre a fase que estão vivendo, enfim, é um suporte, né, que as pessoas se dão. Geralmente, esses MEG, eles têm também áreas para terapias, enfim, são projetos que vale a pena dar uma olhadinha, né? E as definições, então, continuando, né, vou explicar um pouquinho desse sistema da relação entre a percepção e o estado orgânico que a gente fica. A gente entra no ambiente e vai captar por meio dos nossos sentidos. A gente vai ter uma parte da percepção que é sensorial e uma parte que é cognitiva, que vai processar isso daí e que vai influenciar no comportamento. O que a gente vai fazer nesse ambiente? Se o ambiente estiver legal, ele pode ajudar a gerar uma reação química, hormonal, cerebral positiva, com a liberação de endorfinas, dopaminas, ocitocinas. Se for um ambiente estressante, aí vai entrar o cortisol, a adrenalina, né? E que isso tudo influencia no nosso sistema imunológico, que é bem responsivo aos nossos estados de estresse, né? E isso influencia, por sua vez, um estado de equilíbrio, um desequilíbrio orgânico, que influencia a nossa percepção de novo. Então, isso é um sistema
em loop, e onde a gente pode atuar é quando a pessoa entra no ambiente, que ele seja um ambiente positivo para essa pessoa, né? Então, algumas influências ambientais que a gente já sabe que são benéficas é que o ambiente pode favorecer emoções, sensações e comportamentos positivos, pode favorecer a regularização de processos fisiológicos e evitar acidentes, contaminações e fadigas de todo tipo. Agora, entrando aqui nos estados específicos que eu estudo, que são o relaxamento, a contemplação e a meditação, eu diria que o relaxamento é a porta de entrada para um estado meditativo. O relaxamento é aquele momento que você para, respira, diminui os batimentos cardíacos, o ritmo respiratório, fluxo de pensamentos desacelera e ocorre um certo distensionamento muscular. Se você continua, né, nessa calma, nessa tranquilidade que vai surgindo, você pode entrar num estado contemplativo, que são posturas mentais de observação relaxada, sem julgamento, que pode ter o apoio de um ambiente ou não, tá? E a meditação, que seria uma sequência aí mais profunda, com uma alteração maior das ondas cerebrais, né? Seria o estágio final desse processo. As pesquisas que eu fiz, a primeira concluída, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ainda não tinha esse tema específico. Depois que eu entrei no doutorado, eu fiz uma revisão de literatura, que eu vou apresentar aqui os resultados em destaque, que eu achei que poderiam interessar vocês. Então, eu trouxe alguns estudos primários que apareceram nessa revisão, para vocês verem o que o pessoal anda pesquisando por aí. E a terceira pesquisa que eu fiz também ano passado foi uma aproximação com o tema. Eu peguei os resultados da pesquisa da revisão de literatura e fui a campo conversar com os terapeutas para saber a opinião deles. Então, vou falar um pouquinho da 1 e da 3, mas eu vou concentrar mais nessa do meio, tá? Tudo bem, gente? Tomar uma aguinha? Ok, continuando então. A pesquisa 1, eu fiz em 3 estudos de caso, que tinham práticas integrativas e complementares de saúde. Foi uma pesquisa totalmente qualitativa. Eu observei, conversei com as pessoas, né, entrevistei. E o meu objetivo era conhecer os estímulos ambientais de influência no bem-estar. Então, eu precisava identificar o que é bem-estar para os usuários, tá? Para eu saber o que influenciava no bem-estar, eu tinha que saber o que era bem-estar para eles também. Então, eu tenho dois artigos, perdão, que já foram publicados sobre essa pesquisa. O primeiro foi no periódico Ambiente Construído, que fala das categorias de atributos ambientais que eu consegui identificar para o bem-estar. E o segundo foi publicado no Ciência e Saúde Coletiva, que fala do que são esses significados de bem-estar que esse público dá. E aqui à esquerda, nessa coluna, eu tenho os significados de bem-estar a minha amostra me deu, né? E entre elas o relaxamento. E é o relaxamento que eu trouxe aqui em destaque para vocês, para falar um pouquinho melhor, porque foi a partir dele que eu continuei a pesquisa no doutorado. Então, quando eu fiz essa pesquisa, não tinha literatura, praticamente zero, referente aos ambientes das práticas integrativas. Então, eu fui para os ambientes de saúde convencional, fiz a pesquisa com essa literatura, muita coisa do The Center for Health Design, né? Muita coisa dessa turma aí do design baseado em evidências. E aí eu descobri meia dúzia de categorias de estímulos ambientais que podiam influenciar no relaxamento. De acordo com essa literatura, eram os elementos artísticos, auditivos, sons, músicas, espaciais, configurações espaciais, materiais, acabamentos, estímulos naturais, presença de natureza, olfativos, de aromas, né? E socioespaciais, que são comportamentos que advêm da ocupação de um espaço, das pessoas em relação com o espaço. Então, muito importante nesse caso, a privacidade. E aí, depois que eu fiz a pesquisa, conversei com todo mundo, observei as coisas acontecendo, eu identifiquei mais 3 categorias
que são os estímulos biológicos, no caso, relacionados à limpeza, porque eles trazem uma relação indireta com a percepção de segurança, com a percepção de que dá para confiar naquele lugar e a pessoa relaxa um pouco. O conforto lumínico e higrotérmico, que diz respeito à temperatura e umidade, né? E os sociais, porque mesmo quando eu perguntava sobre o ambiente, as pessoas respondiam sobre pessoas. E como eu pesquiso ambiência, a ambiência, ela é o espaço vivenciado, é a pessoa em relação com aquele espaço, o significado que ela dá para tudo aquilo, e tudo bem ela falar de pessoas, então entrou essa categoria também. Então, o que que eu percebi, né, fazendo essa revisão de literatura inicial? Que nos ambientes de saúde convencional, o foco do relaxamento, ele é usado para ajudar a reduzir os elementos estressores do ambiente. Um hospital, por exemplo, é muito estressante. A pessoa está acamada, doente, toda hora entra alguém para dar medicação, para saber como ela está. Ela não controla a luz, ela não controla nada, som, né? Ou às vezes controla, mas não tão da forma como seria o adequado para ela descansar, enfim. Então, é um ambiente altamente estressor e as distrações positivas, como arte, como uma janela com uma vista legal, elas ajudam a pessoa a entrar num estado menos estressante e são muito usadas, né, como componente de humanização, por exemplo. Arte, elementos de vegetação, controle de aparelhos e tudo mais. Então, aqui a gente consegue alcançar os estados iniciais de relaxamento. Na saúde integrativa, o relaxamento é pré-condição para vários tratamentos, de forma que a pessoa conseguindo entrar mais relaxada ali naquele tratamento, ela vai mais facilmente alcançar os estados contemplativos e meditativos, que algumas dessas técnicas se propõem. E aí surgiu esse interesse, esse tema para a nova pesquisa, que é conhecer um pouquinho, então, da relação da pessoa com o ambiente e a pessoa enquanto um ambiente interno. Não é um ambiente interno arquitetônico que eu estou falando, é um ambiente interno pessoal. É esse estado, que é um misto de concentração, relaxamento, predisposição para um tratamento. Então, essa pessoa em contato com o ambiente, o que que acontece? Então, eu descobri que antes da terapia, tinha alguns elementos visuais, alguns estímulos visuais que eram mais importantes, e durante a terapia eram os estímulos não visuais e os socioespaciais, né? Então, meu interesse foi, vamos embora, vamos investigar isso melhor. E aí eu entro agora na pesquisa 2, que é essa revisão, que foi a primeira coisa que eu fiz quando entrei no doutorado. Eu queria saber o que então está sendo estudado por aí sobre a relação das pessoas e desses estados, né? Dos ambientes e desses estados meditativos. Então, eu pesquisei no ambiente construído em geral. Eu fiz uma revisão em 6 bases de dados, incluí 32 estudos primários. O foco era ambientes construídos, mas o foco secundário era ambientes terapêuticos, que é o meu interesse de pesquisa específico, né? Então, a primeira coisa que me surpreendeu quando analisei os artigos foi, nossa, 2/3 dos artigos, eles são estudos quantitativos, com medições psicofisiológicas. Então, vários com medições de eletroencefalografia, com e sem realidade virtual, com ressonância magnética funcional, fMRI, eu trouxe um desses para conversar com vocês, com várias medições fisiológicas de cortisol, por exemplo, análise do hormônio salivar, pressão arterial, frequência de pulso, cardíaca, enfim, que são medições ligadas, né, ao nível de estresse que a pessoa pode estar sentindo e que varia quando ela se acalma. E medições fisiológicas também, algumas tarefas cognitivas, meditativas e vários questionários psicológicos autorreportados, a maioria deles, de preferência, estados de humor, estresse, ansiedade, depressão e por aí vai. Quanto ao tipo de estudo, 13 tinham foco direto no interesse do impacto do ambiente nos estados pesquisados, né, em relaxamento, contemplação, meditação, e 19 tinham outros objetivos, mas esses resultados apareciam de uma forma secundária, a relação do ambiente com o relaxamento, com contemplação.
principalmente. E os tipos de ambientes foram bem variados. Tinha os ambientes isolados, confinados e extremos, que eu vou falar um pouquinho dele com vocês, que seria uma ponta de um extremo. E na outra ponta do outro extremo, os espaços contemplativos, feitos para entrar em estado meditativo, né? Ou sacros, no caso, espirituais. Entre eles aí, daí, residencial, de trabalho, de estudo, de saúde. E o meio urbano construído também tinha alguma coisa. Não só a parte de parques e tudo mais, né? Que seriam áreas verdes, mas a relação do ambiente construído também e a restauração, ou relaxamento, ou tranquilidade das pessoas. Mas eu trouxe os que eu achei mais interessantes aqui para falar com vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos ambientes isolados, confinados e extremos. Em inglês é a mesma sigla, ICE, que é Isolated, Confined and Extreme. E eu trouxe um exemplo que não estava nos meus estudos primários, é só para explicar para vocês o que é um projeto, um concurso que a NASA fez uns anos atrás para habitação da colonização de Marte, para os primeiros pesquisadores e pessoas que fossem lá ocupar o planeta, né? Eles tinham, a gente pensa Marte, um ambiente altamente inóspito, que tem uma radiação altíssima, a gente não sobrevive sem proteção na atmosfera, na atmosfera. Nem tem, né, gente? Nem podemos falar de atmosfera. Mas a gente não sobrevive ali exposto ao que esse ambiente tão agressivo, né, de forma radiativa, assim. Então, a gente pensaria numa solução subterrânea, mas o concurso, ele queria essas soluções na superfície, utilizando impressão 3D com materiais locais. E por que que eu trouxe esse exemplo específico para explicar o que que é um ambiente desse, né? São ambientes que são muito desafiadores para a permanência, né, para a sobrevivência, digamos assim, podem ser estações espaciais, habitat extraterrestre, como esse aqui é o caso, submarinos e até mesmo aeronaves são consideradas. Mas ele é muito, achei ele muito interessante quando eu vi o projeto, porque ele procurou formas arredondadas, ele procurou espaços que a pessoa não ficasse tão espremida. E essa sala que eu trouxe em destaque aqui à esquerda, no topo da tela, é uma sala para pessoa descansar. Ela teria recursos de jogos, de aparelhos de exercício, a pessoa pode ler, pode ficar meditando, fazendo o que ela quiser para um estado, para uma atividade de lazer e de relaxamento. Eles se preocuparam em colocar janelinhas, mesmo com toda a radiação que tem em Marte, eles criaram uma solução, se vocês olharem esse corte aqui, ele tem uma casca interna e uma casca externa, e entre as duas existe um sistema que permite com que um sistema de água, se eu não estou enganada, que permite que o impacto da radiação seja bem menor aqui dentro, tá? Então, eu trouxe só para mostrar para vocês, explicar para vocês o que é esse tipo de ambiente, né? E um exemplo que ganhou o concurso da NASA, e com essa preocupação de ter um ambiente bacana interno para as pessoas ficarem bastante tempo. E agora, entrando especificamente nos estudos primários dessa revisão que eu fiz, o primeiro aqui que eu vou falar para vocês é um ambiente isolado, confinado e extremo. É um protótipo de um módulo lunar, ou seja, ele foi testado para depois ele ser usado na Lua mesmo, de uma agência espacial aí, militar. E então ele tem, no total de área, 7 metros quadrados. São 2 andares com 3,5 metros cada um. É minúsculo, né? Como vocês podem ver nessa perspectiva, esse corte perspectivado aqui à esquerda, ele tem uma área de trabalho embaixo para 2 pessoas e em cima ele tem 2 cubículos para as pessoas ficarem descansando de forma isolada um do outro, com privacidade, né? E ele foi testado numa simulação na Groenlândia, no qual os 2 arquitetos que projetaram o módulo, que são militares no caso, eles também foram
os participantes dessa pesquisa. Eles ficaram confinados 60 dias nesse lugar. Então, uma convivência muito intensa, que também foi pesquisada não só a relação do impacto do ambiente no psicológico deles, mas a relação deles de trabalho também foi um outro item dessa pesquisa. Então, falando do ambiente, o que ajudou eles a entrarem num relaxamento psicológico? A iluminação circadiana, então, que simulava aí as fases do dia, a privacidade, mesmo sendo um cubículo de um pouco mais de 1,5 metro para cada um, aquilo foi legal para eles não ficarem tão estressados. As cores e os acabamentos que eles mesmos escolheram, cores azuis, verdes e uns tons terrosos, clarinhos. A atmosfera home-like, ou no caso, se tivesse fora do planeta, Earth-like, né? Que não era um ambiente muito asséptico, muito frio, muito cheio de metal, de cor branca, de equipamento. Era um ambiente que simulava uma residência, um escritório, e dava um pouco essa atmosfera mais aconchegante. Então, isso foi positivo também. Num submarino, foi feito um experimento com mais ou menos uns 20 mariners franceses que ficaram em confinamento por 60 dias. E eles foram testados antes de entrar no submarino, eles foram testados na sua capacidade, na sua disposição para entrar no mindfulness, né? Que seria um estado de atenção plena. E nenhum deles era meditador, mas eles queriam saber se essa disposição para mindfulness ia se manter nesse ambiente ICE ou se ia ter um decréscimo. E teve total decréscimo. Primeiro, dos que não tinham essa predisposição, eles entraram num estado estressante mais rápido, e as pessoas, esses participantes que tinham essa disposição mais acentuada, demoraram um pouco mais para entrar, mas eles não conseguiram se manter, né? Então, era um ambiente extremamente monótono e ausência de atrativos e principalmente de elementos naturais. Tudo isso influenciou negativamente. E, por fim, teve um estudo num confinamento que daí circunstancial, né? Por causa da pandemia, que as pessoas ficaram em lockdown, que foi feito em Londres, da paisagem sonora. Como aquela paisagem sonora podia interferir no relaxamento psicológico das pessoas que estavam presas nas suas casas, né? Então, o que foi positivo foi os momentos de silêncio, de sons naturais, sons urbanos cotidianos e música. E negativo, os ruídos muito fortes, externos ou dos vizinhos, a ausência de privacidade sonora. Foi extremamente estressante e interferiu no relaxamento dessas pessoas de forma negativa, né? E aqui eu trouxe, então, uma teoria que vocês imaginam que conheçam, quem estuda nessa área, que é dos ambientes restauradores, da psicologia ambiental. Na verdade, é um conceito, né? Os ambientes restauradores é um conceito que é baseado em mais de uma teoria. E por que eu trouxe isso para falar rapidamente aqui com vocês? Porque mais da metade dos estudos que eu pesquisei nessa revisão, falam dessa teoria, dessas teorias e desse conceito, tá? A primeira teoria, então, é a restauração da atenção, do casal Kaplan, Stephen Kaplan e Rachel Kaplan, e a segunda é da recuperação do estresse, do Roger Ulrich. Somadas, combinadas, essas teorias gerou esse conceito de ambientes restauradores, né? Que são ambientes que promovem a restauração da atenção. A pessoa que está com uma sobrecarga cognitiva entra num ambiente desse e aquele ambiente capta a atenção dessa pessoa de uma forma suave, um pouco esforço mental, de uma forma involuntária e promove o alívio do estresse. Então, é uma restauração suave das funções cognitivas, sem precisar de um tratamento específico. Só de entrar no ambiente, ela já dá uma aliviada, principalmente os ambientes naturais. Por isso que eu botei essa foto de natureza aqui, porque o ambiente natural é restaurador por excelência. Quais são as qualidades, né, que ajudam nessa restauração a partir do ambiente? Os elementos naturais, uma complexidade espacial moderada, ausência de ameaças, ter pontos focais e que o ambiente seja visualmente prazeroso, esteticamente agradável. As 4 qualidades, bem rapidinho aqui para refrescar a memória de quem já sabe e para quem não sabe,
São as 4 qualidades restauradoras. É quando o ambiente promove um afastamento das atividades cotidianas ou um escape cognitivo de atividades intensas. Quando ele promove fascinação, ele atrai essa atenção de uma forma involuntária, com pouco esforço. Quando ele promove uma sensação de extensão ou escopo, ou seja, uma sensação de pertencimento e conexão a esse lugar. E quando ele promove compatibilidade, que a pessoa percebe que o que ela precisa, o ambiente oferece, tá? E aí, nas pesquisas, quando não era possível ter uma vista para a natureza ou um elemento natural dentro do ambiente construído, poderiam ser representações de natureza. 9 estudos trouxeram a relação positiva de representações de natureza, como vegetação artificial, quadros ou painéis artísticos de natureza, fotografias de natureza, vídeos de natureza e realidade virtual com a natureza. Tudo isso influenciando positivamente no relaxamento. E em 2001, o Stephen Kaplan fez um estudo teórico que tentou aproximar as meditações orientais com essa teoria da restauração da atenção. E aí ele concluiu que sim, é possível entrar em estado meditativo, tanto por recursos próprios de concentração e disposição, né? Quanto recursos restauradores disponíveis, incluindo o ambiente. Isso foi no início do século XXI. Alguns anos depois, surgiu um estudo que falou dessa teoria da contemplação neuroestética, que eu vou mostrar para vocês, e aqui a gente vai entrar um pouquinho mais nessa área da neurociência aplicada, no qual eles fizeram uma pesquisa com ambientes contemplativos. Esse pesquisador, o primeiro pesquisador que está aqui no nome dos autores é o Júlio Bermudes. Ele tinha feito uma pesquisa anteriormente sobre arquiteturas extraordinárias, exemplares de arquiteturas extraordinárias, que trazem um certo enlevo, uma predisposição contemplativa. E aí, a partir desse primeiro estudo, ele selecionou alguns para fazer esse aqui específico. O que ele queria fazer com esse estudo, né? Investigar os padrões de ativação cerebral e estados subjetivos desencadeados por imagens de arquitetura que tivesse sido projetada para essa experiência contemplativa. Por isso que ele pegou esses exemplares da arquitetura, da pesquisa prévia que ele tinha feito. Não só ele, né, gente? Tem vários autores aqui, mas os exemplares eram esse. Ele mostrou imagens internas e externas dessas obras. Então, aqui a primeira Catedral de Chartres, na França, a Catedral Gótica. A segunda Capela de Ronchamp, na França também, projetada pelo Le Corbusier, ali na época do modernismo. O Panteão de Roma, uma obra bem conhecida da Antiguidade, aqui à direita, número 3. O Instituto Salk, nos Estados Unidos. E a Alhambra, na Espanha. Então, esses foram os exemplares. Como que ele fez essa pesquisa? Ele selecionou 12 arquitetos sem experiência prévia com meditação. Por que arquitetos? Porque ele ia usar imagens. E o arquiteto ele tem uma facilidade maior para ter uma visão tridimensional a partir de uma imagem bidimensional, que era o caso ali. Por isso, eles pegaram arquitetos participantes. E o que eles queriam fazer? Enquanto os arquitetos viam as imagens, eles botaram a cabeça da pessoa dentro de um equipamento de fMRI, né, de ressonância magnética funcional, para ver o fluxo sanguíneo, em que partes do cérebro que eram ativadas enquanto a pessoa estava vendo aquelas imagens. Qual que era o controle deles, né? As medidas basais ali. Era visualizar uma imagem de arquitetura comum, ordinária, do dia a dia. E as imagens do experimento, então, eram desses exemplares que eu mostrei para vocês. Além do fMRI, para monitorar essa atividade cerebral, eles também distribuíram questionários para os participantes responderem. Era autorreportado daí, né, sobre presença, atenção, diálogo interno, emoções, relaxamento. Depois eles fizeram uma entrevista para verificar
eles próprios, os pesquisadores, as interpretações das respostas ali dos participantes. Essa primeira imagem dos resultados mostra que um arquiteto, que é o primeiro do quadradinho branco, não saiu do estado mental analítico, não entrou em relaxamento, muito menos contemplação. Os verdinhos, aqui, 2, entraram nos estados iniciais de relaxamento. A maior parte ficou aqui no meio, num estado além, e os 2 últimos entraram num estado meditativo mais profundo. Então, eles verificaram, aqui à direita, só para, né, ilustrar, eu trouxe uma imagem das imagens do experimento, de que tipo de imagem que gera esse aparelho, e eles verificaram que sim, a experiência estética, ela pode influenciar no estado meditativo. Não necessariamente a pessoa precisa se concentrar para poder entrar em meditação, né? E a partir do quê? Da percepção do ambiente como um todo, eles não identificaram, nem era o propósito da pesquisa, identificar quais elementos, quais atributos que estavam contribuindo para isso, mas para uma percepção de fascinação, aquilo que a gente falou ali dos ambientes restauradores, né? Eles detectaram na pesquisa que tinha esse componente da fascinação, uma atmosfera de fascinação e uma captação da atenção sem esforço, sem racionalização, que era totalmente compatível com o conceito de ambientes restauradores que eles trouxeram como aporte teórico da pesquisa também. E aí, uns anos depois, eles fizeram essa teorização da contemplação neuroestética. Eles confirmaram que esse estado meditativo pode ser induzido serenamente, que existe uma alteração de padrões cerebrais a partir dessas experiências estéticas, que o ambiente do estímulo agradável, né, com essa captação de atenção sem esforço, de uma forma mais intuitiva, sem tanta racionalização, que foi o que aquele arquiteto não conseguiu alcançar, mas a maioria conseguiu. E que pode, então, induzir aos estados contemplativos meditativos, certo? Então, foi uma pesquisa que foi feita anos depois daquela teorização do Kaplan, mas que confirmou, corroborou, digamos assim. E aí a gente começou falando daqueles ambientes isolados, confinados extremos, que não são projetados para a pessoa entrar em estado de relaxamento, ao contrário, são muito estressantes, mas são pesquisados justamente por causa disso, para que eles sejam menos estressores, né? E chegamos aqui num ambiente que é projetado para. É um ambiente, no caso, que é uma pesquisa de um templo budista, destinada, então, à contemplação e meditação. Esse artigo, ele foi um estudo de caso e ele é totalmente qualitativo. O objetivo dele era explorar como os espaços contemplativos budistas em meio urbano poderiam beneficiar a prática da meditação. Aqui a gente tem a imagem do centro budista que eles pesquisaram, que vocês me desculpem, eu não sei pronunciar esse nome, está aqui embaixo da foto, mas lá na Inglaterra, em Londres, tá? É um centro budista do budismo tibetano, da linhagem tibetana, então por isso ele é bastante colorido. E o que os pesquisadores, então, detectaram? Que as influências ambientais nesse lugar, positivas para a meditação, eram o silêncio, a solitude, a possibilidade daquela pessoa estar com ela mesma, mesmo que ela esteja entre outras pessoas. Elementos naturais, então, visão da janela para árvores e elementos naturais. Elementos focais, então aqui a gente tem o Buda, por exemplo, como um grande elemento focal, e um certo conforto para a pessoa poder ficar ali na posição sentada bastante tempo. Além desses mais palpáveis objetivos, né? Eles identificaram que as 3 joias do budismo e as bênçãos que aquele ambiente teria recebido de um lama, de um rinpoche, ou enfim, de uma autoridade budista, também eram importantes para a meditação. Eu não sou budista, gente. Se alguém aqui for, pode me ajudar a explicar, mas as 3 joias do budismo são elementos abstratos, né? São valores que eles têm lá, que referenciam toda a prática deles, que é o Buda,
o Dharma, que são os ensinamentos do budismo, e a Sangha, que é a comunidade budista, tá? Então, eles não são físicos, mas eles podem ser representados de alguma forma. E isso dá força para o meditador ali, nesse contexto espiritual. E algumas considerações desse estudo, né? Então, falando das três joias, que os aspectos intangíveis podem ser mais influentes até do que os tangíveis, de toda aquela questão, das cores e da espacialidade, que o ambiente não é decisivo para a prática meditativa, mas que ele pode influenciar, sim, principalmente os meditadores iniciantes. A pessoa que não tem tanta prática de fazer esse caminho, esse percurso do relaxamento, da contemplação e da meditação, ela pode se beneficiar bastante do ambiente. E aí, tudo certo aqui, gente? Agora eu vou já caminhando para o fim, vou trazer uma síntese desses atributos para vocês. Não estou vendo ninguém falou nada, então vou continuar. Aqui, então, eu trago uma síntese dos atributos que podem ter influência nesses estados todos. Essa é uma imagem de um hospital de Singapura, um projeto da década de 2010, que tem muita área verde nas áreas de circulação e que é possível ver dos quartos, essas áreas de alguns quartos. Tem até uma cachoeira aqui, um projeto bem interessante desse ponto de vista, né, dos elementos naturais. Então, essa síntese, ela traz duas grandes categorias de atributos: os que são tangíveis e observáveis, e os que são intangíveis ou não observáveis, sendo que o mesmo atributo pode ter ambas conotações. Isso aqui pode ser um pouco estranho, mas como a gente está falando de ambiência, que as pessoas dão significado para as coisas, o mesmo atributo ele pode trazer uma percepção intangível. Por exemplo, do que a gente estava falando ali, a imagem do Buda é uma escultura, ela vai trazer uma compreensão de uma das joias do budismo. Então, que é um elemento intangível, tá? Mais ou menos por aí. Quando a gente fala de acolhimento, isso aqui também vai ficar mais evidente. Então, a partir desses estudos todos, dessa revisão, eu consegui categorizar essas categorias aqui à direita, está em ordem de recorrência na minha amostra. Então, o que mais apareceu foi elementos naturais, depois cores e materiais, configurações espaciais, sons, iluminação, aromas, arte, vista para o exterior, mobiliário, privacidade, higiene e temperatura. Algumas são uma relação mais direta e outra mais indireta, né? Eu vou explicar depois. Essa imagem aqui é de um dos meus estudos de caso da primeira pesquisa, que chegou numa categorização muito parecida com essa aqui. E esse ambiente especial, apesar de não ser um ambiente terapêutico, ele era uma sala de espera de um spa que eu estudei, ele tinha vários atributos, estímulos interessantes para o relaxamento. Arte, natureza, um tratamento de um espaço compreensível, assim. E é interessante que esse spa, ele é na Universidade em Morumbi, em São Paulo. E ele é um spa escola, e ele atende vários cursos, inclusive de naturologia, que era o que eu estava pesquisando. Mas pessoas que trabalham nesse espaço universitário, elas vêm aqui, podem circular nesse spa. Então, eu conversei com uma secretária de alguma das faculdades lá, que no horário de intervalo dela vinha para cá e deitava nessa chaise longue e ficava aqui relaxando. Então, o depoimento dela comprovava, né, que esse espaço era um espaço bem relaxante. Ele também tinha um cheiro agradável, sempre tinha um som interessante, ali uma música interessante. Então, por isso que eu trouxe ele, porque ele sintetiza vários atributos desse aqui. Aí, falando um pouquinho de cada um, de acordo com todas essas pesquisas, né, a natureza, como que ela pode contribuir para esses estados psicofísicos que eu pesquiso, com vasos vegetados dentro dos ambientes, com paredes verdes,
internas, com jardins internos, com imagens e vídeos de natureza e com vegetação artificial. A vegetação artificial, ela depois, quando eu entrevistei os terapeutas, na terceira pesquisa, que eu ainda vou falar um pouquinho para vocês, tinha uns que não gostavam muito, mas já foram feitas pesquisas que mostram que ela pode ser, é mais interessante ter do que não ter, né? Cores e materiais, principalmente cores claras, tons de azul, verde, lilás, tons levemente terrosos, creminhos, begezinhos e madeira e fibras naturais. Todas essas relacionadas também a relaxamento. As configurações espaciais, como eu já falei um pouco, né? Que sejam moderadamente complexas, não tão complexas. Então, se tiver uma extensão espacial, se tiver integração de ambientes, a pessoa consegue compreender onde ela está e não fica ansiosa. Formas biofílicas, favoráveis, quando as configurações são favoráveis à privacidade ou à interação social. Então, se a gente falar de um ambiente de saúde integrativa, por exemplo, a pessoa que entra, ela já vai para um tratamento que ela sabe que ela vai introspectar. Ela não está afim de muito papo, de forma geral. Algumas sim, mas a maioria fica no cantinho delas, fica olhando ali o jardim, fica lendo alguma coisa. Mas num hospital, onde às vezes a permanência é muito maior, a pessoa está num estado de saúde delicado, tem muitos parentes e acompanhantes que vão visitar. Os ambientes de estar, por exemplo, de um hospital, eles favorecem a interação social e as pessoas se apoiam, elas dão suporte umas às outras. E esse é um dos componentes do URIT, por exemplo, que é um daqueles pesquisadores de humanização em ambiente hospitalar. A pessoa ter essa possibilidade de interagir socialmente. Sons, então silêncio é 100% valorizado. Isolamento acústico, então, consequentemente, para ter pouca interferência de ruídos, né? Sons naturais e música suave. Não são unanimidade, tá? Tem pessoas que não gostam, preferem o silêncio, mas apareceu bastante nas pesquisas. A iluminação natural altamente valorizada para a pessoa ter essa noção, né, do dia e da noite. A iluminação artificial de cor neutra, indireta, regulável, circadiana ou penumbra, favoráveis também para esses estados. Aromas agradáveis, principalmente naturais, que pode ser por meio da vegetação interna ou de óleos essenciais, e nesse caso, para relaxamento, principalmente a lavanda. Tem alguns estudos mostrando essa relação. Arte. Arte apareceu muito painéis com imagens de natureza. Então, é bem positiva essa representação da natureza, por exemplo, dentro de um espaço que não pode ter natureza, como é um hospital, por exemplo. Arte abstrata, na pesquisa anterior que eu fiz, a primeira lá do mestrado, eu li alguns artigos que diziam que para determinadas patologias mentais, né, não é interessante, tá? Então, as imagens figurativas seriam mais interessantes nesse caso. Elementos decorativos em ambiente hospitalar, que podem trazer uma ideia do home-like, né? De aquele ambiente não ser tão medicalizado e ter mais um pouquinho de cara de casa. E alguns objetos focais. Tudo isso para ajudar na contemplação e naquela diminuição, desaceleração dos pensamentos. Vista para o exterior, a mesma coisa. Se tiver uma vista livre e uma paisagem com elementos naturais, vai ajudar a entrar no estado contemplativo. O mobiliário tem uma relação menos direta com isso tudo que eu estou falando, mas o conforto das cadeiras, por exemplo, numa sala de espera de uma clínica ou de um hospital, ou de algum lugar que a pessoa vai fazer um tratamento, um procedimento, uma cirurgia, ele já foi pesquisado justamente nessa relação do quanto que pode ajudar a pessoa a desestressar e ficar mais relaxada. E fica, tá? Então, apareceu isso daí. E no caso da saúde integrativa, as macas de atendimento, que elas sejam bastante confortáveis. Por quê? Porque se ela for estreita, a pessoa pode ficar com medo de se virar e cair. E aí ela não relaxa. Então, por isso que eu digo que é indireta, mas tem alguma interferência. E aqui já as últimas três, os atributos tangíveis e observáveis, seria a privacidade.
muito valorizada em todos os contextos, né, de relaxamento, contemplação e meditação, visual, auditiva ou ambas, e a possibilidade de se isolar mesmo, como lá no caso do módulo lunar, foi extremamente positivo. A higiene é menos direta, assim como o mobiliário, então ela está ligada a uma percepção de segurança biológica. E isso gera um aumento da confiança naquela instituição, que ela vai receber um bom tratamento, e daí ela relaxa. E a temperatura também não foi tão citada, mas ela, no caso não foi tão citada porque eu pesquisei ambientes em geral, né? Mas no caso do contexto específico que eu pesquiso, ela é bem importante, porque se tiver muito frio, a pessoa não relaxa. E o muito calor também não é interessante. Então, a presença de ventilação natural, de climatização, de cobertas, dispositivos térmicos também é legal. E aí, a segunda categoria, né, que é mais curtinha, são os atributos intangíveis ou não observáveis, e que eles podem ser representados por um elemento observável. Por exemplo, acolhimento. Essa plantinha que eu deixei nesse slide, no estudo de caso que eu fiz, lá na primeira pesquisa, a presença de uma plantinha, de um arranjo de flores, de um ikebana, né, que é essa arte de arranjos florais japonesa, digamos assim, faziam com que as pessoas que frequentavam aquele espaço se sentissem acolhidas. Então, ele é uma percepção subjetiva, o acolhimento, mas que pode estar relacionada a algum elemento específico. E aí vai depender da pessoa. A atmosfera, que é uma apreensão geral e intuitiva daquele ambiente, né? Aparece principalmente nos ambientes de saúde e contemplativos. Já vou explicar o de saúde. Contemplativos já expliquei para vocês naquela pesquisa da contemplação neuroestética, que fascinava, né? E aí era uma atmosfera de fascinação que levava a pessoa, induzia ela para aquele estado. E espiritual, específico aí dos ambientes sacros. Então, o acolhimento. Eu tenho um slide melhor para explicar o acolhimento. Ele no caso, para a influência ambiental, é a sensação de acolhimento ambiental, que pode ser a partir de atributos variáveis, né? Mas ela é também promovida de forma pessoal pela equipe médica, enfermeiros, terapeutas, e ambiental, ela pode ser por várias coisas, como eu falei, pode ser elementos naturais, como o ikebana, arte, cores, materiais, iluminação, privacidade, então, ou um conjunto de tudo isso. Aqui à direita a gente tem uma imagem de um hospital em Londres também, de um painel artístico que foi feito em vários corredores, vários ambientes do seu hospital e teve uma recepção muito positiva. A arte em hospitais, ela é muito pesquisada e sempre ela é associada com acolhimento. E o acolhimento faz a pessoa relaxar. Ela se sente bem, ela relaxa. Voltando lá para atmosferas, então. Nos hospitais, a atmosfera home-like ou homeliness, que faz como se a pessoa fosse se sentir em casa, é um ambiente menos medicalizado, menos frio, né? Com mais referências aí de objetos residenciais, por exemplo. Nos isolados, confinados e extremos, isso aí toma uma conotação de Earth-like. No submarino, aquela atmosfera negativíssima de monotonia ambiental, e na pesquisa de arquitetura contemplativa, como eu já comentei, de fascinação. E espiritual, que são atributos intangíveis, a gente tem esse exemplo do centro budista, das 3 joias do budismo e das bênçãos que aquele espaço recebeu e que faz o meditador que segue essa linha espiritual a ter mais confiança e entrar com mais facilidade nos estados meditativos. E aí, fechando essa última pesquisa, eu vou falar bem rapidamente. Eu fiz ano passado, depois da revisão sistemática, eu falei, bom, tá, cheguei numa categorização muito parecida com a primeira pesquisa e vamos ver se é isso mesmo. Eu fui conversar, então, com um terapeuta de saúde integrativa, selecionei, convidei 24, aceitaram 15, e fiz uma pesquisa bem qualitativa mesmo, de conversas, né? Foi uma entrevista. Eu estava procurando corroborar esses resultados da revisão sistemática.
Isso tudo referente a essa primeira etapa do doutorado. Ainda não é a minha pesquisa final, mas é um processo, né? Então, eu já escrevi um artigo também, já foi aceito no periódico Ambiente Construído, porque essa pesquisa, ela corroborou, a categorização foi muito parecida, só teve um pequeno acréscimo ali naquela toda que eu falei para vocês. Já foi aceito, não está publicado, ainda já tem DOI, mas não está publicado, então não consigo compartilhar com vocês, está em programação lá no site para ser indexado na Cielo, essas coisas, né? Programação HTML, então ainda não consigo divulgar, tá? E depois de tudo isso, de todo esse percurso, né? Algumas conclusões que eu já consegui chegar. Os atributos da ambiência, eles podem influenciar os estados? Podem, né? A partir de diferentes estímulos. E essa gama de estímulos ambientais é muito interessante para pesquisar. Eu posso pesquisar conjuntos dela, posso tentar isolar, tem várias formas aí de trabalhar essa pesquisa daqui para frente. Os ambientes, também descobri que os ambientes prévios e os ambientes de tratamento, os ambientes prévios ou o ambiente de tratamento e o ambiente de tratamento, eles podem contribuir para o alcance dos estados pesquisados. Então, a pessoa entra num lugar por meio de um jardim, vai para uma sala de espera. Todos esses ambientes, eles já podem ir ajudando a pessoa antes dela entrar no ambiente. E quando ela entra no ambiente, o próprio ambiente pode ajudar antes da terapia. E aí, se ela for se for uma terapia de MAC e ela fechar o olho, vai ter ainda outros estímulos que podem ajudar também, né? Como o som, como aromas, como conforto térmico, como um escurinho, como silêncio, enfim. E a influência da ambiência, ela tende a ser maior nas pessoas com menos prática em acessar os estados pesquisados. Apareceu naquela pesquisa do Centro Budista, apareceu em outras pesquisas que eu já li também, e na minha própria primeira foi bem similar, porque os terapeutas, eles não precisavam tanto do ambiente para entrar em estados de concentração. Não dá para dizer que eles entram em estado meditativo, né, quando eles estão fazendo a terapia, mas eles vão ali para um lugar mais contemplativo. E os pacientes, no caso lá, eles relataram precisar mais dos estímulos ambientais para ajudar a relaxar, como aquele exemplo que eu dei da moça que fazia terapias ali, mas que nos horários de intervalo dela, ela ia de qualquer jeito para lá para ficar naquela sala mandala relaxando, né? Ela tinha uma atividade muito estressante. E é isso, eu vou fechar com uma frase que me acompanha há muito tempo, desde a primeira pesquisa, que é do Christopher Day, um arquiteto britânico que escreveu um livro que se chama Places of the Soul. E ele fala que cura é um processo que somente pode acontecer a partir do nosso interior, mas que esse processo pode ser ativado e apoiado por coisas e ações fora de nós. Então, esse é todo o propósito, por isso que eu me embrenhei nessa busca, nesse caminho de pesquisa, porque é isso que me motiva, é a gente, como arquiteto, promover espaços, projetar espaços que sejam benéficos para as pessoas. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei, dos estudos teóricos e dos estudos primários que eu apresentei para vocês. Aqui é minha filiação, né? UFSC, pós-ARC, a primeira pesquisa eu fiz com um apoio de bolsa de estudo da CAPES, agora eu estou fazendo da FAPESC. E fico à disposição, gente. Agradeço muito a oportunidade e em caso de dúvidas, comentários, estou aí disponível. Fica meu e-mail, meu telefone também, se quiserem dar continuidade na conversa. Obrigada. Mari, muito obrigado. Mais uma vez, sempre bom te ouvir, aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. É um turbilhão de informações, de insights importantes, né? Eu acho que uma das coisas que mais me chamou atenção na tua apresentação foi, além de todos esses elementos que tu trouxe, que acabam estando no nosso dia a dia de projeto também, né? Que são muito importantes porque eles refletem a própria experiência multissensorial que a gente, enquanto pessoas humanas, temos, né? Nos ambientes
mas principalmente a questão dos ambientes isolados, confinados e extremos que tu trouxe. Eu acho que isso é algo muito de perspectiva futura, assim, pensando, né? Dessa própria visão de querer desbravar novos locais, né? E talvez não até fora do planeta Terra, né? Como Marte, mas também no próprio planeta Terra a gente tem locais que são bastante extremos, né? E que essas preocupações precisam estar evidenciadas ali. Então, acho que é muito legal esses exemplos que tu trouxe também e que exemplificam tudo isso que tu está estudando na tua pesquisa, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, muito obrigado mais uma vez. Agora, vamos aproveitar, então, esse momento para abrir também para perguntas, para questionamentos, para conversar um pouquinho. Então, quem quiser, por favor, vai levantando a mãozinha que eu vou chamando. Começando pela Sandra, então. Sim, bom, Mariana, te agradeço demais por você ter vindo trazer esse tema que é tão importante para a gente. E eu queria mais fazer um comentário sobre esse teu trabalho, porque eu participei há 2 fins de semana atrás de um congresso holístico brasileiro que o tema básico era essa saúde integrativa. O congresso foi incrível, 2 dias e meio na PUC, aqui em Porto Alegre, mas em nenhum momento desse congresso foi falado nos ambientes. Então, esse teu trabalho tem uma importância para complementar. Vieram médicos, terapeutas, inúmeras áreas, mas o ambiente não foi citado. E olha a importância disso que você trouxe para a gente. Então, seria só esse comentário. E em muitos momentos dessa tua fala, me vinha muitos insights, assim. Muito obrigada, queria comentar isso. Sim. Vai ter um congresso mundial de saúde integrativa no Brasil, que vai ser sediado no Rio de Janeiro, em outubro. E eu mandei um resumo, espero que seja aprovado, porque daí a gente vai levar esse tema para essa turma aí da saúde, né? Sim. Maravilha. E a gente teve essa experiência, antes que a Vânia fala, que a gente conseguiu levar como grupo, quem está aqui do grupo já sabe, a respeito do nosso trabalho que tu fez da ação social da Maria, da importância do ambiente. A Maria, para quem não sabe, esse trabalho é uma menina com uma síndrome rara e a gente fez todo um trabalho dos ambientes. E foi a Ale, né, que foi apresentar nos Estados Unidos um congresso, nos convidou para falar sobre ambientes e foi, né, Ali, foi uma surpresa para todos os cientistas, médicos, todos que estavam lá, e uma coisa muito boa da importância dos ambientes nesse sentido. Então, muito legal, muito legal. Isso. Eu acho que, só para complementar um pouquinho, acompanhando essa jornada da Mari também no doutorado, na pesquisa, é muito importante o que ela faz, né? Porque são visões diferentes, ou é analisado sobre o aspecto do ambiente, ou é analisado sobre o aspecto das práticas, né? E ela está fazendo a junção dessas duas coisas. Eu acho que é muito desafiador isso, e aí está o teu aspecto de originalidade e ineditismo também na pesquisa, né? De unificar essas duas coisas. Então isso é bem bacana também. Com certeza que tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que é original, mas o lado ruim é que precisa cavar muito para conseguir informação. Oi, deixa eu tirar a reação aqui para não ficar. Oi, boa noite. Fantástico, Mariana, fantástico. E traz para a gente aqui, principalmente que nós temos, né, essa importância do grupo, de poder dizer, poxa, acreditamos e estamos no caminho, né? Dentro disso, dessa teoria com essa prática. E hoje eu tive experiência, por coincidência, hoje, me posicionar como profissional dentro da área da saúde, com uma instituição, um grupo, né, de profissionais, terapeuta, psicólogo. O que a Vânia está fazendo lá dentro? E é sobre isso hoje. Eu tenho a semana da fibromialgia aqui acontecendo na minha cidade. Então, poder trazer a importância do ambiente para essas pessoas. Então, ali onde a pessoa está fazendo o acompanhamento com o terapeuta, com o psicólogo, e eu estou lá com eles sentada, frente, fazendo isso que tu fez, assim, conversando frente a frente, tentando compreender o ambiente dela,
né, onde tem como eles passam, né, sobre a fibromialgia ser algo que não é, hoje já é reconhecido, mas é um sofrimento deles interno por achar que é todo um sintoma de preguiça, de depressão, de dor no corpo, de não querer fazer isso, não querer fazer aquilo. E como é que está o ambiente dessas pessoas? Então, tudo isso trouxe. Hoje foi um resumo assim do meu dia hoje, junto com essas pessoas, de poder estar ali conversando, trazer a questão, né, da importância do ambiente dela, o quanto influencia essa iluminação, de buscar iluminação, né, natural, de poder estar junto, que eu sou especialista em design biofílico, que trago essa bandeira da biofilia, né, de trazer, e principalmente em ambientes hospitalares, que é um local que ele promete a cura. E como que ele não promove a cura? Sim. Né? Não tem coerência, é como os espaços que eu tenho aqui que eu visito, que está ali onde muitos espaços que são as PICs, que eu tenho com essa questão da saúde pública, onde eu vou conversar, palestrar, levar, o ambiente não condiz com o que ela está aplicando, com o que ela está levando toda uma terapia, o ambiente não está proporcionando isso, esse ambiente físico, né? Então, poder compreender, porque tudo eles já pensam, principalmente quando parte para essa área pública, que tudo é oneroso, né? Aquilo que vai custar caro, que vai fazer isso, que tem essas mudanças, né? Mas poder estar aos poucos levando essa informação, esse olhar. Porque quando a gente conversa com as pessoas, como é difícil tirar, que a gente vai escutar o que para ela, quando ela fala em conforto, o que ela fala em bem-estar, o que é esse bem-estar para ela? O que me diz sobre, né, cada pessoa que senta ali, conversa, que vai falando, o que é o conforto para ti? Porque eu entendo que o desconforto tu sabe falar, porque o desconforto é físico, né? O desconforto é uma dor, porque o primeiro passo, que quando a gente faz uma roda de conversa, tipo uma semana dessa, existe a massagem, quick massagem, existe a reflexoterapia, e aí eles partem, aí quando eu estou num ponto lá para conversar, falando sobre biofilia e sobre a neuro, eles partem para esse físico primeiro ali, para o corpo, né? Para tentar, porque como a Sandra falou, todos os fatores são abordados, mas menos o ambiente. O fator ambiente não é considerado, né? É esse ponto que ele influencia. Então, a questão da textura, a questão da cor, como é que está lá na minha casa? E é um engano tão grande achar que isso é oneroso, né? Porque uma das primeiras Exato. pesquisas que foi feita, que foi do Urit, lá na década de 80, Uhum. acho que foi, já mostrou que o paciente que tinha uma vista para o verde saía mais rápido do hospital, Mais era rápido. menos custo de medicamento, Exatamente. né? Um tempo Aham. mais curto, né? Isso, Os sintomas de de menos dor, internação. o efeito da medicação, o tempo de Exato, permanência. Então, exato. trazer isso para eles, que é um papel hoje de formiguinha meu aqui, levando para a saúde pública e levando para, né, para as pessoas ali essa questão de trazer sobre o que a Vânia está se fazendo hoje nessa área da saúde ali, né, da ação social. É um desafio, mas ao mesmo tempo, estou falando, traz essa pesquisa, ele traz um gás, poxa, tá ali, tá tão junto, tem gente, né, junto com a Vamos gente continuar. tá ali, estamos nesse dia a dia por trás dos bastidores, né, porque é tão fabuloso ter o resultado, mas essa luta tua atrás dos bastidores é solitária, né, querendo ou não, é solitária, porque tu estás ali no desafio Sim. de tirar essa inquietação nossa, né, em relação a coisa. Parabéns, Eu é tenho um fantástico. relato para te fazer, Vânia, que quando eu apresentei a defesa da minha dissertação, tinha um médico na minha banca, eu convidei, ele era dessa área da saúde integrativa. E os médicos, eles estão nem aí para o ambiente, né? O ambiente não Uh-uh. faz parte do sistema deles. E aí, ele mesmo, sendo da saúde integrativa, não tinha essa noção. E quando eu terminei de Sim, apresentar, ele falou assim: Nossa, Mariana, você me convenceu que o ambiente é exatamente. importante. Exatamente. Eu, Isso assim, eu tive a vindo do. experiência de um médico, né? Pensa, Uhum. e a reação que fica como se a gente não tá ali para, claro, cada um no seu quadrado, né? Como diz aquele. Mas são coisas hoje que se complementam, tá tudo E, a- conectado. e às vezes até os arquitetos, né, não têm muito essa percepção e replicam Não. projetos que não são adequados, com exceção
de um hospital que tem foco em humanização, por exemplo, como o Einstein, como o Sim, Sírio, que tem bons projetos, mas os arquitetos, se não for um lelé, assim, que tem um talento é, natural para fazer esse tipo de ambiente, já é difícil a gente encontrar bons exemplos também é. no meio profissional, né? E até entender que eu digo assim, ó, por mais que tu faça, eu sempre trago o ditado ali que tu vai dar receita sem saber para que serve, mas esse entender o porquê, né? Disso, qual é o sentimento, qual é a minha percepção nesse ambiente, o que que eu sinto. Eu sempre trago o autoconhecimento, porque hoje é difícil que quando a gente vai, principalmente com esse olhar aqui, dentro, né, da neuroarquitetura, dentro da biofilia, quando tu começa a conversar, tipo que presta consultoria, e ouvir, né, porque é escutativa, né, porque eu me coloco como o instrumento de transformação no ambiente, não como o top, né, do profissional. Não, a gente vai ouvir a escutativa. E quando começa a conversar para entender o que que eles, que para eles, quando eles pedem, "Ah, eu quero um ambiente acolhedor", tá? Mas o que que é esse ambiente acolhedor para ti? Porque não é a mesma referência para mim, né? O que que te traz esse acolhimento para eu poder? Então, não é uma receita de bolo que tu replica Não, para todo mundo igual, não, não é receita de bolo, né? E até eu tive a oportunidade de uma grande nossa indústria aqui da Seara, né, que é conhecida aí no Brasil inteiro, fazer uma palestra. Então, estava lá para saúde mental. Então, estava eu lá. Aí até a médica do trabalho assistiu, foi assistir, ela botar ali o meu Deus, ela veio ela perguntar com a médica do trabalho. Por quê? Qual foi a dor dela? Dela, Silvânia, os colaboradores aqui, os funcionários deles fazem exames, acompanham tudo, mas eles estão sempre, a gente tem aquele o apático, aquele o absenteísmo, ao presenteísmo, a rotatividade, né? O porquê que ela queria entender, o porquê disso, né? Disso. Então, e ela só nunca pensei no ambiente, porque ela pensa todos, mas o ambiente ali, como está o ambiente de trabalho, esse ambiente físico, né, essa colaboração entre as pessoas, envolver essa questão da natureza. Quando trouxe o exemplo ali do vasinho, eu trouxe para uma escola esse exemplo. E tu vê que então tudo, né, tem essa sinergia que a gente trata isso, eu digo não intuitivamente mais, porque hoje a gente está embasado em evidências. Mas como era na época da escola, que a professora tinha aquele vaso de flor, como era diferente. E como eu trouxe para elas, qual tipo de poder trazer hoje, resgatar isso em sala de aula, do aluno trazer uma flor. A aula era diferente, o ambiente se tornava diferente, pelo vaso de flor de estar na mesa da professora. Né? Então, fazer como o vaso hoje que tem estudos, acho que é da França, né? Com esses vasinhos de planta na mesa de escritório, né? Onde eles têm todo aquele cuidado que dá toda a repercussão em relação a isso. Então, não é algo assim fora, é algo que a gente trata hoje como se fosse algo simples, assim, de fazer meu, inato, que é o que traz hoje a biofilia, que é meu. Fomos moldados no mundo natural. e Né? que Então, tem um e eu tremendo de um impacto, né? impacto. Exatamente. Fantástico. Obrigada, Vânia. Parabéns. Lara. Oi, Mari. Eu achei bem interessante essa perspectiva que você trouxe da meditação nos ambientes fechados, porque a gente tem sempre essa impressão de que para estar em um estado meditativo você tem que estar, sei lá, num ambiente super aberto, assim, num jardim, num campo, e que só esse tipo de ambiente vai te deixar relaxado em um estado meditativo. E você trouxe essa perspectiva de que realmente o ambiente não é neutro, né? A gente consegue entrar nesse estado, estando em um ambiente fechado e até em ambientes que as condições já não são tão favoráveis para um estado de relaxamento. Então, acho que isso é bem relevante. A tua pesquisa é muito importante e aprendi bastante hoje. Obrigada. Que bom. Até assim, Lara, a maioria das pesquisas, elas são realmente em ambientes naturais, né? Uhum. A meditação ela é muito pesquisada nesse contexto de ambiente natural, mas realmente no ambiente construído, ela não é tanto, não. E aí é mais um reforço para continuar, para seguir, né? E ao mesmo tempo é bem difícil, porque não dá para bater muita bola com outras pesquisas. É meio abrir picada facão, eu costumo dizer. É, mas aí é bom que você vai ser uma das primeiras, né? Aí a partir É, do teu vão se derivar vários trabalhos assim também. Isso é muito legal.
Obrigada, Lara. Mais alguém, pessoal, com alguma questão? Só perguntar para Mariana, você medita? Como é você? Ah, sim, eu medito de forma menos regular do que eu deveria. Então, dizem que a gente pesquisa o que a gente precisa. Sabe que eu faço Toda... dança circular, já ouvi isso falar, Mariana? Sim, Então, sim. né, a meditação em movimento. E estava um tempo agora parado com as férias, quando a gente retomou, e aí eu em aula, aquele movimento, aí tu vê como está acelerado. É sopa, desacelerar, que a gente acha que não está acelerado, né? E quando faz esse processo da meditação, e principalmente da dança circular, que é em movimento, que ela também traz esse, né? Toda essa. E envolve muita questão dos elementos naturais, desse. A gente pensa, poxa, eu estava acelerado, eu achava que eu não estava, estava acelerado. É bem assim. É isso, então. Se ninguém mais tiver perguntas, questionamentos, dúvidas, enfim, vou passar a palavra para a Sandra para fazer o encerramento. Ok. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a Mariana, esse ser de luz, como falam na meditação, pela brilhante explanação, palestra, compartilhando a pesquisa dela e muitos insights que eu tive. Tenho certeza que todo mundo aqui também teve e com certeza todo mundo está saindo hoje muito mais enriquecido, muito mais inspirado. E também eu vou aproveitar para convidar quem está aqui para o nosso próximo encontro de palestras, que vai ser no dia 10 de junho. E a presença da palestrante, quem vai nos trazer o assunto vai ser a Catarina Macedo. E ela vai trazer o tema que a Vânia gosta muito, uma palestra sobre design biofílico. Então, fiquem atentos à divulgação no nosso grupo do WhatsApp. E então, falando no grupo do WhatsApp, eu reforço o convite para que acompanhe e participe nos nossos eventos e ações. E se alguém que estiver aqui não faz parte do nosso grupo, fica o convite, será muito bem-vindo. O nosso compartilhamento aqui é sempre incrível. Recebemos pessoas incríveis aqui, com temas incríveis, então são muito bem-vindos. E nós estamos aqui sempre buscando novas formas de trazer conhecimento, de trazer trocas, de trazer experiências, e a presença de todos é bem importante. Muito obrigada, agradeço muito a todos e até nosso próximo encontro. Mariana, quer dar uma palavra final? Vou agradecer de novo a oportunidade. Eu gosto bastante de fazer essa troca de ideias. E alguém perguntou aqui sobre o material. Posso compartilhar? Sim, eu mando para a Lara, pode ser? Aí a Lara encaminha para vocês. Obrigada, gente. Fazer foto, Sandra. Sim, eu já fiz algumas, mas se puderem, quem tiver ali ainda e quiser abrir a tela, que eu vou tirar uma fotinho bem bonita, todo mundo fazendo uma pose. Ai, que lindos! Obrigada a todos. Nos encontramos. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, tchau, tchau. pessoal. Boa noite.